Olá, olá, tudo bem? Meu nome é Léo e eu tô começando esse Speed Paint agora no software Krita. É, ele é bem semelhante ao Photoshop, só que ele é 100% gratuito, né? Para quem tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. É, então, tive bastante dificuldade para ter ideia de começar essa pintura, porque normalmente a gente acaba caindo na mesmice, né? De tentar fazer o mesmo tipo de cenário e tal. Então eu pensei em algo debaixo d'água e tal, que, que eu gosto de água. é, é um tema bem legal. E criaturas marinhas e tal. Por isso eu pensei, um tritão, porque sereia você vê tipo em todo lugar, então é bem mais legal um tritão que você não vê todo dia, né? Tipo, o Aquaman não é um tritão. Ele é tipo meio homem-peixe, né? Mas, como vocês podem ver, eu tô colocando a luz do sol vista por debaixo d'água. E agora eu tô começando o meu sketch, né? O sketch eu nunca me preocupo muito em fazer, em colocar uma definição muito sólida, né? Só tô tentando criar as formas, né? Se eu rabiscar um pouco, tudo bem, porque a gente tem um software, né? É fácil de corrigir essas partes, né? E mas lógico, não adianta ter o software e você não saber nada de desenho. A gente sempre, independente de qual seja o seu estilo, a gente tem que aprender os fundamentais da arte, né? Que seriam questão de anatomia, valores, né? Saber manter organicidade no desenho. Por exemplo, agora, é uma das vantagens de fazer um desenho digital. Eu inverti o desenho, porque muitas vezes quando a gente está desenhando, nós acabamos invertendo, né? Empurrando com a mão e muitas vezes acaba ficando torto. E é sempre legal dar uma virada, né? Pra gente ter certeza se tá proporcional. E muitas vezes a gente acaba não tendo noção de como fazer um desenho parecer realmente tridimensional. Não só as cores, como o movimento que você projeta com as linhas do seu personagem ou do seu ambiente, ele tem que dar uma noção tridimensional, né? Que é uma coisa muito difícil de dominar. Eu não, eu diria que eu não domino perfeitamente essa essa questão. Ainda são anos de treino para você conseguir dominar esse tipo de característica na arte. Todos os dias você tem que estudar, né? Parte do traço, anatomia, tanto artistas novos quanto artistas antigos. Sempre que você tentar copiar, você vai ganhar bastante aprendizado. Que nem quando eu comecei a desenhar, era só rabisco. Aí depois eu começava a assistir desenhos, eu assistia bastante Dragon Ball. Aí eu pegava e eu ia simplesmente copiando. Eu aprendi muito fazendo isso. A gente aprende volume, a gente aprende que não é só bonequinho de palito, né? O ser humano tem forma, tem estrutura, tem músculo e tudo é influenciado por um esqueleto. Você vai pegando características de vários artistas, né? Quando você começa a ter esse interesse, né? O pessoal da minha época que copiava bastante desenho de Dragon Ball e tal. E, e outra cor, né? É, pintura, cara, é uma coisa que tá
está relacionada à iluminação, né? Reflexo da luz. Por exemplo, nesse caso, eu pintei o tritão de azul, né? Mas na verdade ele tá com cor de pele. Eu só quis usar o azul para expressar que dentro d'água ele está refletindo bastante essa cor. Lógico, nas costas dele, na parte das costas, vai estar refletindo a luz do sol. Então vai estar mais próximo da cor amarelada. E o azul estaria mais próximo da cor que está refletindo ali. Da mesma forma a cauda dele, né? A cauda de peixe. Aí, nesse momento eu comecei a definir a forma. A iluminação ajuda muito a você criar a característica tridimensional do seu desenho, né? Eu gosto de colocar cores contrastantes, que você dá um destaque, principalmente nessa composição que o personagem ele tá bem centralizado. Você tem meio que um enquadramento, né? Eu estudei bastante enquadramento na época que eu tirava foto, né? Eu trabalhava em imobiliário e eu tirava foto de imóveis, né? E nesse emprego eu aprendi bastante coisa, cara. Mesmo não sendo um emprego voltado diretamente à arte, desenho, eu aprendi muito sobre enquadramento. No caso dessa peça que eu estou fazendo, ele está no centro, e se você perceber as pinceladas do céu refletido para dentro da água, eles estão formando esse círculo, é como se ele estivesse dentro desse círculo. A direção da sua atenção está dentro desse foco, né? Agora, adicionando um pouquinho da luz refletida, né, da areia ou da terra embaixo do lago, colocar essa ferramenta do software permite que você deixe mais suave, né? Que no caso de pele ela iria refletir essa luz de maneira bem suave, né? E dá a questão tridimensional do desenho, né? Que isso é muito importante. Colocando um highlight no canto. Se tipo ele estivesse de pé num plano, num landscape, poderia se dizer que isso é uma backlight. Muito dificilmente a backlight seria a luz do sol, mas já que nesse caso a câmera está embaixo, está basicamente no chão essa câmera, imagina tirando a foto desse tritão, a luz estaria batendo nas costas dele, né? Então isso aí. Deixando a line art bem limpa, né? E a parte mais sem graça do processo seria essa, né? Você tirando a sujeira da linha, né? Que na hora de desenhar você não tá nem aí, você vai rabiscando e tal. Aí depois quando você dá um zoom, né? Você vai percebendo que tem bastante coisa rabiscada. Isso é mais comum de acontecer no software do que no papel. No papel você tem um pouco mais de controle de enxergar.
No software você está lidando com muitos pixels, né? E é outra questão importante de lembrar, que quando a gente está fazendo um desenho, a gente só pode dar zoom quando a gente quer fazer pequenos detalhes. Quando a gente está querendo resolver grandes problemas, por exemplo, vai desenhar uma perna ou um braço, você não coloca zoom. Mas quando é, por exemplo, corrigir uma mão e pequenos detalhes, você pode dar zoom. Porque se você colocar muito zoom, você pode acabar perdendo a consistência do todo. E quando você está desenhando, você tem que perceber tudo na imagem. Tanto que existe uma posição específica para um artista profissional desenhar. Quando o iniciante está começando, normalmente ele fica com a cara muito próxima do papel. Isso na arte digital seria o semelhante de você ficar com o zoom o tempo todo, aquela mania de querer corrigir os pequenos detalhes logo de primeira. Aí quando você tira o zoom, ou você está desenhando no papel e você levanta a cabeça, você olha e os dois olhos não estão iguais, ou o corpo está torto, ou a mão tá esquisita, né? Isso é um problema porque a pessoa não está olhando para tudo. Pode ser um pouco difícil no começo você tentar fazer um sketch olhando toda a proporção do desenho, né? Mas você tem que praticar com forma simples, né? É a forma mais fácil de trabalhar isso. Você usando primeiro forma simples, né? Você quer fazer uma rua ou colocar um carro, mas aí você fica olhando muito pro carro e de repente o carro tá num tamanho esquisito em relação da proporção à rua e os prédios e as pessoas. Então você tem que colocar, eu vou fazer tipo um rabisquinho para dizer que é uma pessoa, um quadradinho para dizer que é um carro. Aí depois você coloca o detalhe. Porque depois de você ter uma estrutura, você ter não necessariamente valores, se você só quiser colocar um sketch. Quando eu falo valores, eu quero dizer mais escuros e mais claros, né? Em relação à luz do ambiente, né? Por exemplo, nesse caso, eu fazendo alguns detalhes do rosto desse tritão, né? Eu dei um zoom para poder me certificar, porque nessa hora eu já tenho a forma do rosto dele definida. Eu só estou detalhando, então eu não vou perder nada se eu colocar um zoom muito forte e, por exemplo, eu estou vendo agora como está longe. Tem gente que gosta de olhar o tempo todo, é como se fosse uma paranoia, né? Ficar olhando, será que eu estou errando? Porque é muitos casos, você gasta muito tempo olhando, e aí quando você tira, de repente você perdeu muito tempo desenhando e não saiu legal, né? Exatamente por esse motivo. De novo arrumando a line art, né? Para deixar um desenho limpo, essa parte mais chatinha de final, né? Deixando uma cara bem de monstro no tritão. Ele não é muito ser humano, né? Acho que eu vou fazer mais desenhos com esse personagem. Fazer ele fora d'água, com outras perspectivas. Aí eu posso estudar mais a volumetria de como ele é.